mais um programa Advocacia e Segurança Pública. Hoje nós estamos entrevistando o Dr. Augusto Eduardo de Souza Rossini, advogado, foi procurador de justiça, né? Hoje é procurador de justiça aposentado, tem um currículo enorme, que eu não vou ler o currículo todo aqui, no meio do programa a gente vai falando. Dr. Rossini, muito obrigado por aceitar o convite, né? É uma honra muito grande entrevistá-lo e uma honra muito grande ter lhe tido como consultor da Comissão de Segurança Pública da OAB durante várias gestões que eu fui presidente. Obrigado mais uma vez. A gratidão é minha, é uma honra poder compartilhar contigo agora como colega de profissão, né? Fui membro assim, eu não podia sê-lo na condição de advogado, porque era procurador, era membro do Ministério Público, mas eu não faltava às reuniões, tamanha importância e o significado do que a comissão representa, ainda mais sob a sua batuta, sua orientação, sua presidência, incrível. Muitos avanços à época. Bastante coisa nós fizemos junto, graças a Deus. Doutor Rossini, o senhor ficou mais ou menos uns 30 anos no Ministério Público. Conta pra gente, por que ser promotor? Porque o senhor foi advogado antes. Conta aí essa história, sua carreira. Vamos lá, é muito simples, eu acho. Na verdade, assim, eu tenho vocação para ser parte, eu sempre quis ser parte. Eu comecei a trabalhar em escritório de advocacia com 13 para 14 anos. Em 1979, dia 6 de janeiro, eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia do Dr. Jaime Yasuyuki Ozeki, advogado em Cotia, contador. Aí eu fiz contabilidade, fiquei com ele um tempo, fui trabalhar com outros advogados, inclusive com meu pai. Aos 18 fiz concurso para escrevente, aos 22 me formei e pedi exoneração, e dos 22 aos 24 fui advogado. E eu não sabia cobrar. Eu trabalhava que nem um louco e não conseguia ter o retorno que eu queria ter, né? Você estuda tanto, já fazia 10 anos que eu trabalhava na área. Falei, acho que fazer um concurso. E eu admirava sempre, gostava do Ministério Público, acho que eu era vocacionado, porque eu não queria ser juiz. Porque eu fora escrevente, e como escrevente eu não encantei com a profissão de juiz, não. E o promotor é um advogado de um cliente só, da sociedade, da justiça pública. E fiz o concurso, passei num concurso dificílimo, porque o meu concurso, nós passamos em 17 de 5 mil candidatos à época, tomamos posse em 13, foi o concurso que menos aprovou, acho que nos últimos 70 anos, 80 anos, e fiquei 30 anos, fiz uma carreira como promotor e depois como procurador. Saí um pouquinho da carreira para trabalhar a convite do governo federal e da Assembleia Legislativa, mas assim, trabalhei em vários lugares no Ministério Público, coordenei centro de apoio, me aposentei como secretário do Conselho Superior do Ministério Público. Achei que tinha que voltar para a advocacia, veio a reforma, que o então presidente Jair Bolsonaro promoveu, e eu me senti mais à vontade, achei que era a hora de sair. Me aposentei com 54 para 55 anos, achei que era a hora, porque o cavalo não passa selado 2 vezes na sua porta. Verdade. Eu tive uma oportunidade de trabalhar como diretor dos cursos jurídicos da Uninove, tive um convite muito bom, economicamente falando, em termos de carreira também, porque eu fiz toda uma carreira paralela, né, acadêmica, fiz mestrado, me formei no Mackenzie em 86, fiz mestrado na PUC em 97, doutorado na PUC em 2004 e o pós-doutorado em Lisboa em 2011. Então eu tenho uma carreira paralela e aí eu fui convidado para ir para a área acadêmica, achei que iria ficar só na área acadêmica, mas a advocacia é uma cachaça. Eu e minha esposa fomos trabalhar com um primo meu que me chamou para ser sócio, não gostei de advocacia boutique, aí nós decidimos montar uma sociedade de advogados, eu e minha esposa, embora nós tenhamos 50% para cada um, ela que manda. E ela sabe cobrar. Então tá ótimo, tá resolvido o problema. Então assim, hoje eu advogo, já tem 6 anos que eu estou... Mas você sabe que essa questão de não saber cobrar, tem muito advogado que não sabe cobrar. Conheço vários. Eu continuo não sabendo. Por isso que a parte financeira, os contratos de honorários, quem faz é minha esposa. Eu dou a tese, assim, eu identifico, porque eu sou um bom captador de clientes, por conta do meu relacionamento, tantos anos aí, já são 47 anos já na lida. E aí, mas eu não sei cobrar, continuo não sabendo cobrar, eu não quero saber cobrar. E aí, mas a advocacia tem sorrido para nós, tem sido algo muito, muito gratificante, né?
Não vou dizer que eu não tenha saudades do Ministério Público, uma instituição muito forte, mas a advocacia tem sido muito legal, porque você tem uma liberdade de escolha, de trabalho, que você não tem no poder público, né? Você não tem uma obrigação de aceitar todas as causas. Quantas vezes, como promotor do júri, eu me via forçado a denunciar alguém que você sabia que não dava para pedir o arquivamento e tinha que denunciar no júri, especialmente, em dúvida pro societate. Hoje eu não pego a causa. Quantas vezes o cliente me procura, olha, isso, eu não quero. Eu não quero, não me identifico com a causa. Essa é uma vantagem da advocacia, né? Você pode escolher o que você faz. Pode escolher. Né? Então, essa liberdade de escolha, ela não tem preço. É verdade. E você trabalha bastante para o cliente, você não carrega, porque assim, as instituições, elas têm vasos comunicantes. Se um não trabalha, alguém trabalha por ele, porque o serviço está lá. E na advocacia não, você trabalha para o teu cliente, você trabalha para o teu escritório, dá conta e faz a entrega e tem o resultado, né? Tem o retorno financeiro também. A satisfação e o retorno financeiro. Verdade. Eu fiz vários trabalhos juntos com o Dr. Rossini, né? Eu me lembro da Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, sim, lá do Ministério da Justiça, da Secretaria de Justiça, né? Fiz vários trabalhos com o Ministério Público, ajudei o Ministério Público várias vezes como membro da Comissão de Segurança da OAB, né? E eu vou contar aqui uma particularidade. Algumas vezes na OAB eu falava que eu ia fazer uma reunião no Ministério Público e alguns colegas, não vou citar nomes aqui para não ser indelicado, falavam, você vai lá no nosso inimigo. Eu falava, eu não sou inimigo do Ministério Público, nem o Ministério Público é meu inimigo, né? Eu acho que tanto o Ministério Público como nós aqui na OAB, nós temos o interesse público de beneficiar a sociedade, o interesse comum, não é inimigo, né? Essa sempre foi minha visão. O máximo adversário. Mas isso sola o processo, né? Então, é onde eu quero chegar. Com inimigos você não compõe. Com adversários você compõe, se necessário, né? Numa mediação, etc. O que dizer, portanto, das partes num processo? Ou seja, será que o advogado do autor é inimigo do advogado do réu? Não é. Não é. Naquela causa ele é adversário. E quantas vezes eu mesmo funciono muito como assistente de acusação, complementando o trabalho da promotoria. Eu não sou inimigo. Eu sou, nesse caso, parceiro, atuo e a gente ajuda como assistente de acusação. Quantas vezes também agora eu sou advogado dos réus? Aliás, paradoxalmente eu tenho sido advogado de alguns promotores acusados na corregedoria, na competência originária. Eu trabalho como advogado. E te confesso que a primeira coisa que um promotor, quando se vê acusado de alguma coisa, é correr para um advogado. Infelizmente as pessoas criam esses estereótipos que não é verdade, né? Na realidade, quantas vezes eu já fiz audiência no criminal com promotores que são amigos, a gente tomar vinho, sair para jantar, bater papo, se encontrar em evento. Ele faz a parte dele, eu faço a minha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não quer dizer que vocês vão compor o processo, ao contrário, muitas vezes você sai... Cada um no seu quadrado. E eu no júri, fiquei 16 anos, 1000 júris nas costas. Os advogados lá do plenário do júri de Santo Amaro são amigos até hoje. E hoje eles falam, poxa, Rossini, você está do nosso lado, do melhor lado. Agora eu estou do lado que eu quis estar, né? Por opção. Vou lhe contar uma passagem. Eu estava na Barra Funda, fui fazer uma audiência. Cheguei a fazer audiência, era uma cliente, uma mulher. E o promotor que chegou para fazer a audiência, ele era da Comissão de Segurança. Eu fui presidente, era o presidente dele. Sim. Ele me cumprimentou, você tá bom, tal, não sei o quê. A gente se abraçou, como é que você tá? Como é que tá seu filho, sua filha, tal, não sei o quê. Aí começou a audiência. Teve audiência, tal, e ele foi, fez o trabalho dele. Foi promotor. Né? Quando acabou a audiência, ela falou para mim assim, eu pensei que o promotor ia ajudar a gente, que ele é seu amigo. Eu falei para ela, ele é meu amigo, não seu. Ótimo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois é verdade, não quer dizer nada. Beleza. Rossini, fala para mim, a sua experiência, você falou aqui que você trabalhou em Brasília, né? Foi lá do Departamento Penitenciário Nacional. O que você fala da federalização da segurança pública? Eu acho. Qual que é a tua visão? É um absurdo. É um absurdo. Primeiro que a nossa Constituição, ela muda como um vento. Né? Não é uma Constituição rigorosa. E agora, esse debate de federalização,
eu acho que vai contra os princípios fundamentais da República. Porque nós somos uma junção de Estados-membros que tem orçamento, que tem autonomia, que tem... né? Tudo bem que nós temos um viés de união, ainda é o resquício lá de Portugal. Mas os Estados têm que ser plenos naquilo que a Constituição lhes defere. E a segurança pública é cuidar do quintal, é cuidar da casa, é cuidar do território local. Não é por outra razão que as guardas municipais ganharam o status que ganharam, porque ela cuida, ela está na rua, ela está enfrentando o crime também. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quando impediu as buscas lá nas favelas do Rio de Janeiro, dizendo que havia necessidade disso ou daquilo, engessou a polícia do Rio de Janeiro. É um exemplo de federalização. Ou seja, um órgão federal, que é o Supremo Tribunal Federal, ele determina, em determinados processos, que a polícia trabalhe de determinada forma. Ele não conhece. Na verdade, eu tenho um padre, ele faleceu, né, o padre Jaime Crowe do Jardim Ângela, ele dizia que a cabeça pensa onde o pé pisa. Quem pisa o território é a polícia local, é a polícia civil, é a polícia militar, é a guarda municipal, são os agentes penitenciários locais, né, a polícia penitenciária, Promotor da o promotor. Veja, o Lincoln está lá na região de Prudente, de lá não sai, porque ele sabe que é ali que tem a informação que ele tanto precisa para trabalhar. Então, assim, é um absurdo e engessa. E aí você vai fazer com que os estados não... Eu fui do sistema penitenciário federal. Era humilhante quando alguns estados passavam pires lá querendo dinheiro, né, quando, na verdade, o estado tem que ter autonomia e independência para poder tocar. Porque, assim, quando o dinheiro federal vem, ele vem carimbado. Ele vem de uma forma que você tem que aderir àquela política, senão você não recebe dinheiro. É uma prisão para o governador, para o legislativo local. É uma interferência, né? Total. Então, assim, não acho... E quem está lá foi o ministro Lewandowski, que é professor aqui do Largo de São Francisco, ele é de São Bernardo, e quem tem... ele tem como assessor lá, secretário nacional, é o Sarrubo, Mário Luiz Sarrubo. Foi procurador, né? Procurador-geral, meu colega de classe. A gente sentava um do lado do outro na faculdade. Agora, eu tenho essa... E é paradoxal. Ele que foi membro e chefe de uma instituição estadual está querendo federalizar. Eu sou absolutamente contra. Espero que o Congresso Nacional, que tem representantes do chão do Estado, se sensibilizem para isso. Não dá. E a Polícia Federal não tem condições de direcionar. Primeiro, é uma polícia diferenciada. Ela é uma polícia que escolhe o que faz, né? Ela é seletiva. Nem todo. Eles trabalham com a identificação do problema, ou é por requisição, e a gente vê o Supremo requisitando toda hora investigação. A situação flagrancial, por exemplo, da Polícia Federal, único, você me lembrou há pouco, né, antes da nossa conversa, é no aeroporto. Ou seja, a Polícia Federal investiga o que ela quer. É diferente de uma polícia local que tem que investigar aquilo que é objeto do boletim de ocorrência. Como uma polícia militar que tem o 90, o Copom aciona, ou que tem a mãozinha lá na rua, que está lá na frente. É o dia a dia, né? Polícia Civil e Polícia Militar é o dia a dia, né? A Polícia Civil e a Militar não escolhem o que eu vou fazer. Você acha que um PM que está em ronda ostensiva ali, fazendo policiamento preventivo, ele vai escolher a ocorrência que ele vai... Ele não vai, tanto que ele toma tiro também em determinadas circunstâncias. Diferentemente da Polícia Federal, não acho. Cada um tem que estar no seu quadrado. A Polícia Federal tem atribuições importantíssimas, como a questão das armas. As fronteiras nossas está toda esburacada, entra e sai o que quer. Quem tem que cuidar da fronteira? É o governo federal. Então vai lá cuidar das fronteiras. Vai cuidar daquilo que é atribuição dele e não se meta naquilo que os estados querem e tem vocação para fazer. Algumas pessoas defendem a tese de que o Estado deveria legislar também em questões penais, em questões... O que você acha disso? Eu acho certo. Isso seria como é nos Estados Unidos, né? Sistema federativo, e como em outros países, também outras federações. Por exemplo, a Constituição... Vou dar um exemplo de como o Estado, podendo, não faz. Por exemplo, uma crítica que eu faço ao nosso legislativo. A Constituição permite que o Estado legisle sobre direito penitenciário, mas não legisla. Você não tem códigos penitenciários locais. Exemplo, falta grave na Lei de Execução Penal. E eu fui da Comissão de Juristas de Revisão da LEP.
A LEP fala o que é falta grave, mas não fala que é falta leve e falta média. Quem tem que tipificar isso é a legislação local. E são poucos os estados que têm um código penitenciário. E assim, isso é uma crítica, é uma necessidade que tem que ser enfrentada. Por exemplo, penitenciarismo não é execução penal. É um vácuo legislativo, né? Então, se a gente começar a ocupar esses vácuos, a gente vai conseguir avocar que um dia a federação seja a federação. Você tem a legislação federal, princípios, normas principiológicas, e os Estados-membros. Você não pode dizer que um furto aqui de São Paulo tem o mesmo valor jurídico que um furto no sertão nordestino. Uma galinha lá é muito importante. Sim. Não é um tênis para um trabalhador que corta a cana num determinado lugar, não é o furto de um tênis aqui de São Paulo, da capital. Sim. E assim, você tem tipos... Tem que regionalizar mais a coisa, né? Isso é característica de uma federação. E aos poucos, o governo federal, porque quer poder, é natural, é a tal da micro ou macrofísica do poder, a que tanto Michel Foucault fala, que é uma briga entre os interesses. Lógico que a União quer avocar, mas ele é um buraco negro que vai chupando tudo. Os nossos recursos, os nossos tributos São Paulo carrega nas costas mais da metade do Brasil em termos de arrecadação. É justo, porque São Paulo não é só dos paulistas, é do Brasil. Não estou falando que nós temos que ter independência, mas nós temos que fazer a gestão dos nossos recursos de outro jeito. A gente tem os governos, de uma maneira geral, eu acho que eles gastam muito mal, né, Rossini? Nós conversamos sobre isso agora há pouco. Eu acho que tem 4 carros-chefes que o governo deveria tomar conta, né? Sim. O que você fala sobre isso? Eu falo que, assim, eu olho para a história da humanidade. Né? Segurança, vamos falar de segurança pública. Tem outros, a saúde, a educação pública, etc. Embora tenham... veja, tem coisas que a sociedade pode concorrer. Por exemplo, saúde. A saúde, você tem os planos de saúde, os hospitais privados. São Paulo é um centro disso. Educação pública e educação privada. Mas segurança pública a gente tem os porteiros de prédios, seguranças privados, etc. Mas quem tem atribuição, quem tem competência é o Estado. A humanidade, lá atrás, quando a gente era nômade e nós resolvemos nos unir em uma comunidade, a gente construiu paliçadas, nos cercamos a nossa aldeia e escolhemos homens mais fortes para nos defender. Tá? E eles não iam plantar, eles não iam caçar enquanto estavam defendendo essa aldeia. É a polícia. A gente escolhe os mais fortes, os mais habilidosos para fazer isso, e eles têm que ter remuneração. Por exemplo, eu passo pela questão de remuneração. Eu acho que as polícias ganham muito pouco, porque a gente não tem como mensurar, e a gente tem cientificamente como fazê-lo, mas a gente não tem o significado de uma boa segurança pública para uma localidade. Eu falo isso pela experiência da Promotoria Comunitária de Santo Amaro. Quando a gente conseguiu, junto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Prefeitura, etc., reduzir os homicídios na região sul da capital, na década de 90, 2000, houve um incremento da economia local. Muitas pessoas que entregavam currículo não colocavam Santo Amaro, Jardim Ângela, Jardim São Luís, colocava a Zona Sul. Né? Muitas casas não eram alugadas por medo, muito comércio não abria porque tinha medo de insegurança. Quando tem segurança, porque, veja, a segurança pública, o conceito, a missão dela, o propósito dela é que a vida seja plena. Ela tem que um dia desaparecer quando a sociedade evoluir. Mas enquanto isso não acontecer, ela tem que dar paz para aquela comunidade ser plena, para as crianças poderem ir andando para a escola, para o comerciante poder deixar o estabelecimento dele com as coisas expostas, sem medo, sem gradear um armazém, uma mercearia que a gente vê nas periferias, um monte de grades. Isso é um significado de que aquilo ali é inseguro, mas as pessoas precisam viver e vão vivendo do jeito que dá. Então, segurança pública é obrigação do Estado, tem que pagar bem polícia, tem que pagar bem toda a cadeia hierárquica, né? Tem que ter investimentos
em aparelhamento, não é só inteligência, Treinamento. capacitação dos caras, eles têm que ter armas boas, tem que ter gente bem remunerada para poder enfrentar o crime, porque o crime é sedutor. Entendeu? Uma pessoa com uma necessidade, com um caráter mais fraco, e a gente sabe disso. Aliás, eu queria aqui aproveitar o gancho para dizer, MP precisa se voltar, passados 37, 38 anos da Constituição, ao controle externo da atividade policial. Né? Você vê aquele homicídio do Greensbach lá, não sei se é o seu nome, no aeroporto, aliás, crime organizado sem poder público não existe. Sim, é um conceito doutrinário e legal, sem ter uma ponta no Estado. Então, a polícia tem que ser melhor controlada, não só por suas corregedorias, mas ter controle social. Por exemplo, eu queria pensar num CONSEG melhor, com eleição efetiva. Entendeu? O presidente do CONSEG normalmente é o pré-candidato a vereador. E todo mundo sabe disso. Verdade. Entendeu? Ali é o cacicão local da segurança pública que senta lá. Como é que é feita a eleição? E a gente tem que repensar esses conselhos populares. E isso não é da esquerda, não é da direita. O mundo todo. Sim, sim. Nos Estados Unidos, que é o ápice da direita, ou em outros países, você tem conselhos comunitários que discutem determinadas coisas, mas tem que ter legitimidade na eleição. Então a segurança pública precisa de um choque conceitual e recursos. Hoje, normalmente, quando você faz alguma coisa, comunica o Ministério Público com relação à questão do controle externo da polícia, né, para ele verificar o que está acontecendo em determinados locais, em vez de ele apurar, ele manda para a corregedoria apurar. Então vira um paradoxo. Ele não apura. Vira um paradoxo. Ele não apura. Mas controle externo da atividade policial não é só punir, é acompanhar. Por exemplo, hoje com a tecnologia, com a inteligência artificial, tem muitos boletins de ocorrência que não viram inquérito. Não estou dizendo que todo BO tem que virar inquérito. Sim, sim. Mas tem, por exemplo, uma sucessão de furtos numa rua. O promotor pode muito... Isso é controle externo. Não instaura inquérito de tudo. Ou seja, tinha que ter um inquérito mãe para apurar todos esses furtos, inclusive para identificar quem é o receptador. Isso é controle externo. Sim. Entende? Uma rua que tem muito acidente, uma curva que tem muita morte, um local... O promotor tinha que fazer uma busca ativa nisso para tomar as providências. E sempre lembrando que a MP também tem o braço de direito público, ou seja, dos interesses difusos. Então, você tem como, por exemplo, unidade prisional com problemas. O promotor pode entrar com ação civil pública, ele é legitimado. Promotor lá de direitos humanos, que tem que conversar com o promotor de execução penal. Entende? Então, assim, o MP hoje a gente vê muitos abusos praticados pelas corregedorias. Digo no sentido de não respeitar as normas, não respeitar o direito e garantia fundamental do investigado, própria prerrogativa do advogado. Sim. E você reclama para quem? Água demais mata planta, né? Então, quando você tem a corregedoria, ela tem que ser... Eu acho que o Ministério Público, então, né? Ela tem que ser preventiva. Eles não querem saber. Mas e quem fiscaliza a corregedoria? Então, ninguém. Então, controle externo da atividade deveria policial. ser o Ministério Público. Então, é um sistema, e o MP também se submete a controle via Conselho Nacional do MP. Exato. Ou seja, é um sistema que deveria funcionar de maneira mais azeitada. Mas é no cotidiano, é na ponta do inquérito, da ação penal, que o promotor de justiça tinha que ter essa percepção. Por isso que hoje o Procurador-Geral da República, o PGR, está falando em ter identificação georreferenciada para promotor. Por quê? Porque com a pandemia houve uma espécie afrouxaram aquela exigência da constituição do promotor e do juiz morarem na comarca. Porque quando o promotor... Porque, assim, a gente não pode esquecer que nem o promotor nem o juiz são servidores públicos lato sensu. Eles são agentes políticos. Agente político tem uma outra conformação. Por isso que tem determinadas garantias de inamovibilidade, de irredutibilidade, etc. Porque essas garantias, elas são bônus, mas elas têm ônus. E o ônus tá no lugar, né? Como eu disse agora há pouco, a cabeça pensa onde o pé pisa. Se o promotor não estiver na comarca dele, não estiver na comunidade dele, ele está sendo vendido. Não estou falando por dinheiro, mas ele não está. Ele só vai atuar naquilo que provocarem ele.
E está errado. Ele não pode só ser reativo, ele tem que ser proativo. Eu vou contar aqui uma passagem, para depois a gente ir para o final do programa. Uma vez aqui em São Paulo, a Polícia Civil criou um projeto novo e implantou o projeto novo. E o delegado-geral, encontrei com ele num evento, ele virou para mim e falou para mim assim: Arles, faz o seguinte, vai ver o que está acontecendo lá, porque não vai chegar para mim. Eu quero que esse projeto dê certo, mas as falhas do projeto na implantação não vão chegar nunca para mim. Sim. Então, se você puder me fazer essa gentileza, visita as unidades que nós fizemos uma reestruturação para ver o que está acontecendo e me conta, informalmente. Você vem aqui, me fala, e aí eu vou falar com quem de direito para corrigir os erros. Tal. Do projeto. Muito bem, lá fui eu, cheguei lá, conversei com a delegada, tal, lá fiz algumas anotações. A delegada me mandou uma mensagem para o seccional para o diretor, e aí soltaram em tudo quanto foi lugar da polícia que eu estava fiscalizando as delegacias. Aí eu falei para ele, ó, você me pediu para eu te ajudar, olha o que aconteceu. Aí ele ligou para o diretor do DECAP e falou, eu pedi para ele me ajudar, vocês estão queimando o cara, não, faz outra comunicação e reverte isso. Porque o que acontece? O titular não vai falar para o seccional, porque isso está enraizado. Mas não chega, né? Esse é o desafio do gestor. O cara tem medo de falar para o superior que ele tem um problema. Não, só chega coisa boa. Não, tá indo bem, chefe, tá indo bem, chefe. E não é verdade. Não, então, por isso que... É o vendido que você falou. Então, exatamente onde eu quero chegar. Para o líder só chega coisa boa. Não vem, ninguém fala assim, ó, tá... Por isso que é da democracia a eleição. A eleição, seu adversário é seu maior consultor. Sim. Ele vai te dizer onde está falhando, especialmente nas reeleições. Verdade. Ele vai apontar o dedo, dizendo, olha, é aqui que ele errou, é aqui. Então, assim, por isso que o papel dos conselhos, ele é um papel muito importante, porque legitima a política. Muitas vezes você faz uma política e o que chega para você está maquiado. Sim. Está sem a verdade. É importante, esse seu papel, ele podia ser uma coisa mais institucionalizada. Sim. Entende? Porque senão são falsas verdades, meias verdades. E tem investimento público. Não esquece disso, que toda política, toda agenda pública tem dinheiro do povo. E é isso que o povo esquece. Qualquer minuto de uma autoridade policial, de um investigador, de um promotor, do juiz, do desembargador, quem paga somos nós. Eu me lembro na minha primeira posse, em 2010, como presidente da Comissão de Segurança, eu disse uma coisa, depois o Durso me perguntou que ele não entendeu. Eu disse o seguinte: se tudo der certo, somos nós. Se der errado, fui eu. Sim. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque se eu designei alguém para fazer alguma coisa e ele não fez corretamente, eu escolhi errado. Sim. Eu achei que ele tinha a condição de fazer e ele não tinha. Isso aí. Então o erro é meu, o erro não é dele. Por isso que a gente demite cargo de confiança. Né? Cargo de confiança tem que ser demissível sob pena de você na omissão, você tá aderindo ao problema. Verdade. Eu acho. Rossini, nosso tempo está acabando. Quero agradecer. Um prazer. A sua entrevista. E a palavra é sua para você fazer finalizar a sua fala. E depois eu faço o encerramento. Eu tenho alguma coisa do divino, da religião, que eu quero buscar. Né? Deus não tem mãos. Meu pai, um pouco antes de falecer, advogado, fundador da Ordem dos Advogados lá da subseção de Cotia, ele dizia que Deus não tem mãos, então ele precisa das nossas para poder fazer. Deus não vai defender ninguém, Deus não vai acusar ninguém, ele precisa do braço e da consciência de cada um e de cada um. Então cada um tem um papel importantíssimo e fundamental na missão que ele foi. Então, acho que a sua missão é muito importante e é gratificante poder estar com você. Então, eu quero reiterar aqui os meus cumprimentos, dizer que eu tenho você em altíssima conta, você realmente é um amigo, e todos os que partilham do programa, espero que tenham tido, de alguma maneira, né, algum choque ou algum ponto de interrogação. Porque se tudo estiver perfeito, não foi boa a entrevista. Mas eu acho que a gente precisa gerar polêmica
para que essa polêmica gere um debate e o debate consiga resolver boa parte dos problemas. Verdade. Estamos terminando mais um programa Advocacia e Segurança Pública e até o próximo. Um abraço.